Pai, em nome de Jesus Cristo, nós mais uma vez rogamos a Ti a Tua bondade e a Tua misericórdia. Que o Senhor seja conosco, Senhor. Cada vez mais nos sentimos tão pequenos diante do Senhor. Oh, por isso nós rogamos que Teu Espírito seja conosco, que a Tua palavra seja sobre nós, e o Espírito de sabedoria possa nos abundar nessa noite. Sobretudo, abra os nossos olhos, nos dê graça para que possamos ver mais da pessoa do Teu Filho, do Teu governo, dos Teus arranjos e o que o Senhor busca de nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós nos sujeitamos ao Senhor, ao ministério do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Vamos ver uma passagem-chave antes de entrarmos em Abacuque, que está em Romanos capítulo 15, que nos diz o seguinte, Romanos capítulo 15, versículos 4 e 5, que diz assim: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ir no livro de Abacuque. Nós vimos que na sabedoria de Deus, conforme Paulo viu pelo Espírito Santo, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E aí nós temos o Deus de paciência e de toda a consolação. O livro de Abacuque mostra-nos então o quanto que o Espírito Santo pensou e agiu não somente na época de Abacuque, mas aqui estão semeadas as sementes que seriam regadas por todo o tempo da história, pós-Abacuque até a primeira vinda do Senhor, e nesses 2000 anos de história da igreja, até o tempo agora da volta do Senhor. Realmente o Senhor é o único que é onisciente, Ele conhece todas as coisas e Ele trabalha considerando o futuro. Ele intervém na história, no tempo, mas está sempre vislumbrando uma colheita para o futuro. Embora Deus falou de forma literal na época de Abacuque, nós vamos ver quantas coisas estavam envolvidas o Senhor pensando numa colheita no tempo do fim. Por isso que o livro de Abacuque, parece que Abacuque está vivendo nos nossos dias e ele tem muito a nos falar da parte do Senhor. Que o Senhor realmente possa nos ajudar. Abacuque capítulo 1 nos diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. E no capítulo 3, versículos 17 em diante: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar
nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumento de cordas. O capítulo 2, final do versículo 4. Mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Que livro extraordinário! Segundo os estudiosos que conhecem os originais, esse versículo 1 do capítulo 1, e inclusive a versão revista e corrigida fiel, ela fica bem próxima do pensamento original, e também quem usa a Bíblia textual mostra que, de fato, o pensamento seria peso do Senhor, encargo do Senhor, que Abacuque, o profeta, viu da parte de Deus. Abacuque teve uma visão e o que ele viu foi um grande fardo no coração de Deus. Um grande peso, uma grande carga no coração de Deus. Havia um gemido, uma dor no coração de Deus, porque Ele, sendo soberano, que governa a história, Ele estava fazendo algo extraordinário naquele dia e o seu povo não estava percebendo. Pouco se sabe sobre Abacuque. Seu nome significa abraçar. E quando ele vê o juízo de Deus vindo sobre o seu povo, Judá, fica subentendido que, por um lado, Abacuque abraça a Deus como Jacó abraçou a Deus e lutou com Deus até que Deus o abençoasse. Abacuque está intercedendo diante do que ele está vendo. E ao mesmo tempo Abacuque está abraçando o povo de Deus, apesar de saber que a vara da disciplina de Deus cairia sobre o povo Judá. Então é um abraço em direção a Deus, é um abraço em direção ao povo de Deus. E essa é a posição de um profeta que apregoa não somente o juízo de Deus, mas que se torna também um intercessor. É muito singular a posição de Abacuque, porque ele não apenas mostra, como os outros profetas, o juízo de Deus, mas ele está indagando por que Deus vai permitir aqueles juízos. Por que Deus, sendo justo, santo, está permitindo que o perverso venha se assenhorar e prevalecer sobre o povo do Senhor? Na verdade, o livro de Abacuque ele é desenvolvido como um diálogo entre Abacuque falando com Deus, do versículo 1 ao 5, do versículo 1 ao 4, e depois você tem, do versículo 5 em diante, até o versículo 11 do capítulo 1, a resposta de Deus. Do versículo 12, você tem Abacuque de novo falando com o Senhor. Então Abacuque começa a ver a resposta de Deus, por que ele está permitindo tamanha atrocidade que viria da parte dos caldeus sobre o povo do Senhor. Depois que Abacuque entra na presença de Deus, então o capítulo 2 mostra a posição dele. Ele diz que vai se colocar na torre de vigia. Ele vai ficar sobre a fortaleza e ele vai vigiar diante de Deus em oração para ver o que Deus falará com ele e que resposta ele vai ter. Que posição de intercessor, que posição de atalaia, aquele que deveria ficar no lugar mais alto, advertindo o povo quando o inimigo viesse. E ali está Abacuque. E Deus fala com Abacuque no capítulo 2, verso 6. Deus começa a mostrar os 5 ais, as sentenças de Deus sobre o povo caldeus, os caldeus que viriam da parte de Deus para punir Judá. Mas Deus não vai poupar os caldeus, Ele vai enviar um grande julgamento sobre eles. E por fim, depois que Abacuque compreende todo o plano de Deus para aquela época, então nós temos o capítulo 3. Ele passa a escrever como um poeta e ele redige um salmo extraordinário, louvando e admirando o Senhor. E depois que ele tem essa visão gloriosa da soberania de Deus, ele passa a adorar o Senhor. E sabendo do juízo de Deus que virá, e que a visão iria se cumprir num tempo determinado, que Deus iria fazer algo.
O versículo 17, ele fala, ainda que a figueira não floresça. E nós temos então como seria a posição de Abacuque diante do juízo de Deus extraordinário que viria por meio dos caldeus. O que aconteceu entre o capítulo 1 e o capítulo 3, onde no começo Abacuque está como que indignado, como se Deus houvesse abandonado o seu povo e permitido os adversários prevalecerem sobre eles. Aonde havia uma crise moral, uma crise religiosa, uma crise social, uma crise política, aonde a liderança estava cega e as atrocidades aumentando, se multiplicando. Parece que Abacuque está vivendo os nossos dias. E ele está como que perdido. E é interessante que ele vai indagar essas coisas a Deus. Agora Abacuque tem uma visão clara do que Deus vai fazer. Então, a chave de tudo isso está no capítulo 2, verso 4, no final. Esse é o versículo-chave desse livro. O meu justo viverá pela fé. Quando Abacuque vê o que Deus fará em sua soberania e o que ele está permitindo acontecer de juízo que viria sobre o povo de Deus, na verdade, é o amor do Senhor pelo seu povo, ele agora passa a viver pela fé. E ele está vivendo também nas promessas soberanas do que Deus está fazendo e ele não se abala mais. De uma forma bem resumida sobre a história, o pano de fundo, segundo os estudiosos, Abacuque foi contemporâneo de Naum, de Sofonias e de Jeremias durante os reinados de Josias, durante o reinado de Josias em 640 a 609 a.C. E de Joaquim em 609 a 598 a.C. É interessante que a Síria havia saído de cena. A Síria foi usada por Deus como vara da disciplina sobre as 10 tribos do norte. E o povo foi levado cativo. Agora Judá, que viu o grande julgamento de Deus sobre as tribos do norte, eles deveriam ter temido diante da presença do Senhor, mas eles não temeram. Eles também foram obstinados. Então agora Deus derruba a Síria e levanta os caldeus, os babilônicos. Eles vencem a Síria e agora Deus vai permitir que os caldeus sejam usados como vara da parte do Senhor para disciplinar Judá. Nabucodonosor, ele também havia derrotado o Egito, aproximadamente em 605 a.C., e agora ele está prestes a atacar Judá. Jeremias havia anunciado que a Babilônia invadiria Judá, destruiria Jerusalém e o templo, e enviaria a nação para o exílio. Isso aconteceu entre 606 e 586. Mas o que o povo de Deus fez com Jeremias? O que o povo de Deus fez com os profetas? Eles zombaram de Jeremias, disciplinaram Jeremias, lançaram numa caverna, ele foi alimentado em pão de angústia. Muito interessante a cegueira do povo de Deus, porque eles apregoavam uma paz que era sem santidade, uma paz fora da soberania de Deus, uma paz em si mesma. Seus profetas mentiam e profetizavam não da parte do Senhor, porque eles queriam uma prosperidade, mas fora do propósito de Deus. Jeremias viu a cidade ser incendiada antes de ser incendiada. Ele viu o caos, a calamidade, ele viu o juízo de Deus vindo por parte de Nabucodonosor, mas ainda assim o povo de Deus não quis dar ouvido. Oh, irmãos, quando a gente escuta essas coisas, quando nós lemos essas coisas, isso também deve muito trazer temor ao nosso coração. Agora vem Abacuque, contemporâneo deles nessa época. Abacuque vendo tudo isso, então ele se coloca diante de Deus. E ele começa a indagar ao Senhor. Até quando, Senhor? Até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Parece que Deus abandonou o seu povo. Deus está
em silêncio. Deus não seria justo? Por que Deus permitiria o ímpio prosperar diante do seu povo? Embora o seu povo clamando intensamente por livramento, Deus não havia respondido da maneira que eles queriam. E é muito estranho, mas Isaías vai nos dizer que o Senhor plantou Israel como uma vinha que ele tirou lá do Egito. E ele adubou a terra, revirou a terra, estercou a terra, protegeu aquela vinha, cuidou de todas as formas, aquela vinha cresceu de tal maneira, mas no lugar de produzirem frutos que o Senhor esperava, produziram uvas amargas, e começaram a estender os seus galhos para além das suas fronteiras. Quando eles passaram a afrontar a Deus, querendo ser igual às outras nações, o que Deus fez? O que ele fala? Fica subentendido, Isaías capítulo 5, que quanto mais Deus protegeu o seu povo, mais distante eles se tornaram do Senhor. A proteção de Deus, ela vem para que o povo possa crescer em direção ao Senhor. Mas se uma vez que Deus prospera, abençoa e faz tudo a favor do seu povo, o seu povo dá as costas para Deus, o que ele faz? Ele tira suas mãos de proteção. E agora ele vai permitir o inimigo vir e destruir. Quando o templo se torna uma aparência da presença de Deus, sem a presença de Deus, Deus permite o templo ser destruído. E é isso que está acontecendo. E esse é o pano de fundo um pouco da história. Abacuque, então, ele entra na presença de Deus e ele não tem temor de indagar a Deus o que estava acontecendo. É interessante que recentemente passamos por algumas crises aqui, não só no Brasil, mas na América do Sul, e muitos cristãos estavam orando, intercedendo, fazendo campanha, jejuando, para que a direita prevalecesse na política. E um terror terrível, vai que o comunismo venha se assenhorar do poder político, o que será de nós, como se Deus fosse um fraco e tudo tivesse sido perdido. Claro que você leia um pouco da história da humanidade, você sabe que o comunismo é uma coisa terrível que tem gerado atrocidades. Milhares e milhares de milhões de pessoas têm morrido ao redor do mundo nos últimos 100 anos. Mas, assim como aconteceu no tempo de Abacuque, no lugar das pessoas perguntar o que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso, o que o Deus soberano, o Deus que tem tudo sob o seu controle, o Deus que tem o controle e as rédeas da história, quer nos ensinar. E quando nós vemos Abacuque e fazendo uma aplicação para o nosso dia, Deus estava enojado de tudo aquilo que estava acontecendo. O povo não queria Deus, o povo queria o livramento dos seus inimigos. E esse é o problema. Então Abacuque agora, quando ele entra na presença de Deus, e assim deveria ser a postura de todos nós, muito mais querer sair de uma tribulação, deveríamos querer aprender, conhecer a vontade de Deus no meio da tribulação. No lugar de querer ser poupado, deveríamos querer aprender o que traz prazer ao coração de Deus. Já não é a nossa felicidade, é a felicidade de Deus que está em jogo. Não é o nosso plano, é o plano eterno de Deus. E Abacuque aprendeu essas coisas. Foi um homem que intercedeu, um homem que também representa o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim. Não fique desesperado se o mal prevalece, se a lei é afrouxada, se o ímpio prospera. O que Deus espera de nós é que não venhamos entrar em profunda angústia e ansiedade, como se Ele tivesse perdido a direção da história. Não, Deus espera que venhamos nos achegar mais e mais a Ele. E porque somos filhos, podemos fazer perguntas a Deus. Abacuque faz perguntas a Deus. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e Tu não me ouvirás? Até quando, Senhor, gritarei violência e Tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Agora é interessante que, se você olhar o capítulo 1,
Abacuque está vendo todas essas coisas, mas não da perspectiva do trono de Deus, mas na perspectiva da tragédia, do caos. Uma vez que ele entra na presença de Deus, e aí você encontra ele na Torre de Vigília, no capítulo 2, e ele começa a fazer uma releitura do versículo 5 em diante do capítulo 1, você vai ver que muda a visão dele, porque ele está vendo a partir do trono de Deus. E agora o que ele faz? Você tem o capítulo 3. Ele passa a adorar. Lembra de João, no livro do Apocalipse? Quando você pega as 7 igrejas, as 7 cartas de João às igrejas da Ásia, puxa vida, tem situações ali muito difíceis. Tem trevas, tem obra maligna, tem apostasia, tem heresia, tem tanta coisa terrível acontecendo. É tão opressor, tão triste. Mas o Senhor fala no capítulo 4 para João, o apóstolo: sobe para cá. Eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer nos últimos dias. E João sobe. E quando ele sobe, você acha que vai encontrar um filme passando dos detalhes que vai acontecer nos últimos dias, ali no capítulo 4? Não. O que aparece no capítulo 4? O trono soberano de Deus. E ele vê aquele que está sentado no trono. Agora a visão de João muda completamente, porque ele passa a ver as coisas na perspectiva do trono de Deus. Oh, irmãos, e é isso que o Senhor espera para nós nesse tempo. Uma visão mais clara do trono da soberania de Deus. Charles Spurgeon costumava dizer que a soberania de Deus é o travesseiro onde descansa a cabeça do cristão quando está passando em tribulação. Pare de olhar onde o diabo está trabalhando. Coloque os seus olhos onde Deus está trabalhando. Porque se você vê as coisas da perspectiva do caos, você vai se tornar alguém devastado. Não podemos cultivar a gestão do medo. Você lembra dos 12 espias que foram ver a terra de Canaã? 10 colocaram os seus olhos no caos, nos problemas, nas dificuldades da terra da promessa. E eles voltaram e falaram para aquela grande congregação: a terra é boa, realmente tem leite, mel, olha os cachos de uvas que vieram de lá, mas, meu Deus do céu, tem uns gigantes lá que melhor a gente não ir para lá não. Nós vamos virar gafanhotos. E esse espírito de medo invadiu a congregação, e toda a congregação se levantou contra Moisés e contra Deus, e por isso eles morreram ali. Josué e Calebe creram nas promessas de Deus, ministraram fé ao povo de Deus, e a Escritura diz que sobre eles pousou um outro espírito. Paulo diz que Deus não nos deu espírito de medo ou de temor, para outra vez estarmos em escravidão. Deus nos deu um espírito de ousadia, de fé, de moderação. Hoje o povo de Deus vive amedrontado, escravizado, em pânico. A doença do nosso tempo é depressão. E aí nunca se vendeu tanto remédio para a insônia, ansiedade e etc, e etc. Quando você encontra Abacuque, por um lado ele está vendo as coisas, e fica subentendido que Deus permitiu Abacuque ver essas coisas acontecerem. Versículo 3, por que me fazes ver a iniquidade? Mas Deus tinha um propósito, porque o outro extremo é coisas terríveis estar acontecendo no meio do povo de Deus e haver entre nós a apatia. Não temos nada a ver com isso. O Senhor está no trono, se quiser Ele muda. Não, não é assim. Ainda que Deus é soberano, na sua condescendência, Ele chamou o seu povo para cooperar com Ele. É uma parceria de Deus com os homens. Porque a soberania e a graça de Deus não anula a responsabilidade do homem. Deus chamou o homem para cooperar com Ele. Sobre a torre de vigília eu vou me colocar. Eu vou vigiar. Eu quero saber o que Deus fala comigo. E nós vamos aprender com Abacuque que a história das guerras de Deus, da vitória de Deus, do progresso da obra de Deus, está
sempre estiveram nas mãos dos intercessores, de pessoas que viveram uma vida diante de Deus em oração. Abacuque vê essas coisas, mas ele também faz como Daniel fez no futuro. Daniel estudou as profecias de Jeremias, contemporâneo de Abacuque, e descobriu que o cativeiro que Deus profetizou por meio de Jeremias ia durar 70 anos. Quando Daniel descobriu isso e chegou esse tempo, o que Daniel fez? É como que ele foi para a torre de vigília. E ele passou a interceder, e ele passou a jejuar. E Deus responde à intercessão de Daniel. E sabe o que aconteceu? A oração de Abacuque, aviva a tua obra, se cumpriu no tempo de Daniel. Porque agora Deus levantou Ciro, o rei da Pérsia, e ele agora é usado por Deus num avivamento, para o povo de Deus voltar para Jerusalém. Então Daniel entrou diante de Deus, e quando Daniel começa a orar, houve movimentação dos anjos nos céus. As potestades malignas queriam que o povo continuasse em cativeiro. E Daniel teve que jejuar 21 dias para que Miguel chegasse até Daniel e trouxesse o recado de Deus para ele. E através da intercessão os céus foram limpos. Deus avivou o seu povo. Deus usou um rei que não era cristão, não era hebreu. E um remanescente voltou para Jerusalém. Mas foi necessário haver intercessão. Um homem que esquadrinhava as Escrituras, um homem que tinha conhecimento da história, na perspectiva do trono de Deus. Aí está as lições de Abacuque para o avivamento em nosso tempo. Porque, irmãos, hoje se fala muito em avivamento, mas poucos de fato têm noção do que seja avivamento. E se você pegar esse texto de Abacuque, aviva a tua obra, nós vamos encontrar que o juízo de Deus precedeu o avivamento. Então, se você estiver orando por avivamento, tenha certeza que o juízo precede o avivamento. Não é uma empolgação, não é um livramento da tribulação, o avivamento. Não é uma histeria, não é um movimento místico neopentecostal. Avivamento é o retorno do povo de Deus ao governo de Deus, ao juízo de Deus, à santidade de Deus. Por isso é necessário haver arrependimento, confissão de pecados, retorno às Escrituras, busca profunda, fome por Deus. E aí Deus pode sim avivar a sua obra. Mas você vai encontrar Abacuque dizendo que a peste vem adiante de Deus. Se Deus está vindo, a peste está vindo na frente. E ele está se lembrando da ira de Deus, quando ele foi livrar o seu povo do Egito. Abacuque está perguntando, você está com ira, você está com raiva do mar, dos rios, da terra? Não. Ele abriu o mar como expressão da sua soberania, do seu governo e da sua fúria de juízo sobre aquele povo que estava fustigando o povo de Deus. Mas você vê que as pestes vieram antes do avivamento, ou da libertação do povo de Deus do Egito na época de Moisés. Tivemos pestes e ainda temos em nosso tempo. Esqueceu Deus do seu povo? Não, você não está orando por avivamento? Deus está trabalhando. Só que avivamento tem que entender que juízo precede avivamento. Pestes precede avivamento. Terremotos precede avivamento. Tsunamis precede avivamento. Os inimigos precedem o avivamento. Porque o povo precisa voltar a buscar a Deus. Quanto mais Deus protegeu um povo que se tornou obstinado, mais distante o povo se foi para Deus, mais longe, mais imoral, mais pecador, ao ponto que na época dos reis, alguns consultaram astros, festas aos astros, entregaram seus filhos a Moloque, eram agoreiros,
feiticeiros, promíscuos, hereges, coisas terríveis. Deus teve que tirar a sua mão de proteção sobre o seu povo. Então, quando você lê Abacuque, você tem que ler nessa perspectiva de que a Síria havia levado cativo as 10 tribos do norte, isso no ano 722, haviam se passado cerca de 100 anos e Judá não aprendeu essa lição. Judá se tornou tão terrível e tão pecadora como as 10 tribos do norte. Agora Deus está permitindo os caldeus virem. E Deus vai usar os caldeus como vara de disciplina às 2 tribos do sul. E o povo está achando que não vai acontecer nada, porque Deus é muito bonzinho para permitir esse tipo de castigo. Afinal de contas, nós temos as promessas, o templo, nós temos tudo de bom para nós. Será que Deus vai permitir que essas coisas aconteçam? Então Abacuque está vendo essas coisas. E ele está gemendo. Agora ele vai diante de Deus para entender Deus. Ele não está pedindo a Deus para tirar a punição ou a disciplina sobre o seu povo. Não, não é isso que Abacuque está orando. Abacuque quer conhecer a Deus. Ele quer aprender o que Deus está falando. E até que ponto o Senhor vai permitir que essas coisas sejam assim? Ele queria que o povo se arrependesse e se convertesse. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Fardo, peso de Deus, juízo de Deus. Jeremias clamava: meu coração, ai meu coração. O Kemp Morgan certa vez disse, no livro de Oséias, o seu comentário sobre o livro de Oséias, que Deus interpreta a si mesmo, permitindo os seus servos profetas experimentarem as dores do seu coração, para que eles possam fazer uma leitura real do seu tempo. Isaías andou nu, Ezequiel não pôde chorar o luto da perda da sua esposa, Oséias teve que resgatar uma mulher adúltera e se casar e gerar filhos com ela, porque aquela mulher representava o povo de Deus. E Deus é aquele marido com o coração em profunda angústia. Agora Oséias entendeu isso. E você vai encontrar Jeremias chorando, e Jesus, ele é comparado a Jeremias, porque era um profeta que sofria as angústias do coração de Deus. Você vai encontrar que aqueles homens e mulheres que andaram com Deus experimentaram as dores do coração de Deus. E o motivo de que muitas das vezes temos louvores que Deus fecha as janelas do céu e não quer ouvir, que ele disse que abominava as festas do povo de Israel, porque aquilo era festa quase pagã, era superficial, estava desassociada da dor do coração de Deus. E hoje nós vivemos assim, sem vida de oração, conivência com o pecado, sem vida de santidade. Estamos aí na beirinha do maior acontecimento de toda a história pós-cruz de Cristo e ressurreição, que é a segunda vinda do Senhor. Mas é como se ele não fosse voltar. Temos uma verdade, mas vivemos como se fosse mentira. E você vê os terroristas com uma mentira, vivendo e derramando a sua vida como homens bombas, como se a mentira fosse verdade. Falta-nos uma visão do trono de Deus, falta-nos uma visão real do Deus da história, do Deus de Abacuque. Então, quando você lê os profetas, começa a pensar, começa a considerar que a sua profecia, muitas das vezes, é apenas a narrativa das dores do coração de Deus, das visões que os profetas estão tendo, daquilo que Deus está sofrendo e daquilo que Deus, por amor ao seu povo e ao seu propósito, ele vai permitir o seu povo passar.
E é isso que Abacuque vai ver. Coisas terríveis vão acontecer. O seu povo está distraído. Então ele tem um fardo de angústia, de dor. E só lhe resta agora ir para a torre de vigília. Quanto mais você conhecer a Deus, mais diante dele você vai estar. Mais andará com Deus, mais fugirá das distrações. Sua verdadeira riqueza não será o dinheiro, nem os bens dessa terra. Serão os tesouros que vão sendo entesourados no reino por vir. Nosso tempo de qualidade será diante do Senhor. Porque não queremos gastar mais o nosso tempo em coisas fúteis, que embora tenha os aplausos dos homens, receberá o fogo do julgamento, da disciplina no grande tribunal do Senhor naquele dia. O que adianta ter os aplausos dos homens e a reprovação do Senhor naquele dia? O que adianta envolver a nossa vida em coisas que vão queimar no fogo do juízo da vida do Senhor? Temos que envolver a nossa vida naquilo que Deus está falando e fazendo segundo as Escrituras e que vai ter uma repercussão por toda a eternidade. Haverá um eco na eternidade dos nossos atos de obediência agora, em nosso tempo. Que coisa maravilhosa! Aí está Abacuque, um peso, um fardo, uma sentença. Ele está vendo e agora ele vai descrever, e ele descreve isso em forma de diálogo. Até quando, Senhor? Mas nós não podemos ler esse texto como se fosse algo assim. Ele está deitado na sua cama ou na sua poltrona, pensando tranquilamente. Até quando, Senhor? Não. Um homem inflamado pelo fogo de Deus, um homem inflamado pela paixão de Deus. Um homem que está vendo a destruição se achegar e o povo de Deus está distraído. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda. Ele está clamando. E tu não me ouvirás. É muito interessante que nós vamos descobrir com Abacuque que o silêncio de Deus também é resposta de Deus. Que Deus muitas das vezes também fala muito mais em seu silêncio. Quando o seu silêncio é a última instância. Você que foi filho e é filho, sabe que quando seu pai fica em silêncio, uau! As pernas chegam a tremer, né? Pelo menos os pais que eram mais fortes e firmes, não eram como bananas hoje. Que hoje o pai fala, eu vou aí e não vai, né? E fala 10, 20 vezes e fica por isso mesmo. No nosso tempo, um pouco mais, os homens têm os cabelos brancos, sabe que quando o pai só olhava para a gente já era o suficiente, não precisava nem falar nada. Quando falava então, meu Deus, já sabe que não vai escapar. E é isso, esse senso, o silêncio de Deus, o olhar de Deus. O silêncio de Deus é a sua resposta aos arrogantes. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. Devemos ter muito temor quando por muito tempo não entendemos a Deus, não escutamos a Deus, ou lemos a sua palavra e falta-nos a luz. Pode ser a indignação de Deus conosco, o seu povo. Tudo é fruto do amor, mas a vara da disciplina também está nas mãos do Senhor como bom pastor, e não somente o seu cajado. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Deus permitiu a violência. Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Agora imagina, ele está vendo a liderança, os juízes, aqueles que determinavam, entre aspas, a justiça, que lidavam com a Constituição, que deveriam julgar a causa do pobre, da viúva, do necessitado. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Ele não era como alguém que falava, não, o mundo jaz no maligno, é assim mesmo. Não, de fato o mundo jaz no maligno.
Mas aquilo provocou uma indignação terrível em Abacuque e ele foi diante de Deus interceder. O que Deus quer nos ensinar? Por que Deus permite esse estilo de liderança nacional? Calvino dizia, o grande reformador, ele dizia, quando Deus quer punir um povo, lhes envia líderes ímpios. E é isso que está acontecendo aqui. Então, depois de toda essa indagação, como se Deus fosse injusto, como se Deus tivesse distraído, como se o diabo houvesse triunfado, Deus responde, versículo 5, olhe entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Agora Deus começa a descortinar os seus corações, seu coração. Eu vou fazer uma obra no meio de vocês. Mas se alguém contar para vocês, sabe o que vai acontecer? Vocês não vão acreditar. Eles liam ou ouviam as Escrituras e os profetas segundo o óculos da sua incredulidade. Já não eram os pensamentos de Deus em sua palavra, eram as suas interpretações egoístas na palavra de Deus. E quando Deus falava algo que saía de fato daquilo que eles criam, eles não davam crédito. Porque Deus vai falar, vocês não acreditam. Mataram os seus profetas, apedrejaram os que foram enviados. Jesus falou sobre Jerusalém, lamentou sobre Jerusalém. Paulo repete esse versículo, que Deus faria uma obra tal, no livro de Atos, ainda que lá ele está falando da visitação do Senhor pelo Evangelho, e os judeus não creram e ele partiu para os gentios. Mas aqui Deus está falando que vai fazer uma obra. E essa obra aqui, primeira, não era o avivamento. Ele vai permitir os caldeus virem julgar e disciplinar o povo de Deus. Talvez pudéssemos pensar, certamente, quando o ímpio, o incrédulo, aquele que não teme a Deus está em eminência, certamente é obra do diabo. Oh, irmãos, como se Deus perdesse a autoridade do universo. Lutero dizia que mesmo o diabo é o diabo de Deus. O diabo está debaixo das rédeas do Senhor, ele não pode ir além do que Deus permite. Agora Deus começa a responder, já que Abacuque está indagando como se Deus fosse omisso. Eu vou fazer uma obra tal no meio de vocês, mas vocês não vão acreditar se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Deus está falando para Abacuque que ele que está enviando os caldeus, um povo terrível que estava, ainda que em ascensão naquela época, mas estava devastando aqueles povos ao seu redor e não pouparia Judá.
E agora Deus vai mostrar para Abacuque o que ele também vai fazer com os caldeus, porque os caldeus, no final do versículo 11, eles tornaram-se culpados, porque o Deus deles é a sua própria força. Uma vez que Deus mudou a estação e levantou um outro reino além da Síria, agora é a época dos caldeus. Os caldeus acharam que eles eram o Todo-Poderoso. E era por causa da sua força que eles estavam prevalecendo sobre as nações. Passaram a idolatrar a sua própria força. Porque eles vão exceder no juízo, vão ter a mão mais pesada do que Deus determinou. E porque eles não estão vendo que é o Deus dos céus que reina sobre todos os reis. Eles estão achando que são eles. Então Deus está dizendo que também vai enviar agora um outro reino para devastar os caldeus. E vai mudar o reino. É interessante que Deus permite uma nação ímpia vir batalhar contra o povo de Deus, quando o povo de Deus se apostata. Mas se esse ímpio vai além dos limites que Deus estabeleceu, Deus levanta uma outra nação e vai lá quebrar essa nação que excedeu aos limites do Senhor. Então Abacuque, quando descobre essas coisas, ele começa a falar com Deus novamente. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ele acredita que apesar de vir o juízo por essa nação perversa, eles serão poupados, porque Deus faria isso por amor. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Agora ele entendeu por que Deus está permitindo esse povo terrível vir sobre Judá. Deus está trazendo a vara da disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. O mal, primeiramente, no meio do povo de Deus. Por isso Pedro diz que o juízo começa primeiramente na casa do Senhor. Por que então tolera os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão. Pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Então Abacuque, quando vê isso, ele começa a fazer essas perguntas ao Senhor. Só lhe resta uma coisa: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Agora que Abacuque está vendo que o juízo virá e que isso é inegociável. Ele conhecia a história, segundo os estudiosos, provavelmente ele era um sacerdote, que também era um cantor, provavelmente levita, conforme termina o capítulo 3 de Abacuque, e ele foi chamado para ser um profeta. Ele conhece o que Deus fez no passado, e ele sabe que o juízo virá. Agora ele vai se colocar na torre de vigília. E Deus vai falar com ele. Deus vai lhe dar uma visão maravilhosa no capítulo 2. E vai falar para ele escrever essa visão em tábuas e tornar ela bem legível, para que até aquele que passar correndo possa ler, porque a visão será para o tempo determinado, ainda que pareça que vai demorar.
Espera, porque vai cumprir. E o Senhor vai falar coisas que depois, no Novo Testamento, você vai encontrar Paulo falando: o justo viverá pela fé, e isso aparece pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos, em Gálatas e em Hebreus. Tamanha foi a riqueza dessa única frase do Senhor no capítulo 2, verso 4. Como o justo deve viver e se comportar quando Deus envia o seu juízo para purificar o seu povo, usando uma nação ímpia. Como nós também devemos viver no tempo que nós estamos vivendo. Não tenha medo do ímpio, da opressão, do caos, da tragédia, da injustiça, nem mesmo do anticristo, porque o Senhor soberano está no trono. Ele tem tudo sob o seu controle. E Abacuque vai orar: Senhor, aviva a tua obra. E Deus vai responder. Com a graça de Deus, amanhã vamos considerar um pouco do capítulo 2. E que o Senhor nos desperte para também sermos como Abacuque. Possamos fazer perguntas no lugar de termos convicções de tantas respostas. Irmãos, Deus oculta as coisas aos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Hoje é um tempo que precisamos ter muito mais perguntas do que respostas. Porque Deus está fazendo uma obra tal em nosso tempo, que se alguém contar, também possivelmente muitos não vão acreditar. Precisamos entrar na presença do Senhor e procurar ver o espírito da palavra por detrás das letras. O que Deus reservou para o tempo do fim. Profecias bíblicas que vão culminar o seu desfecho no tempo do fim que antecede a volta do Senhor. E aí temos as questões relacionadas aos avivamentos. Que o Senhor nos ajude e nos dê temor e tremor da sua palavra e possamos ser um povo que se coloque na torre de vigília. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai Celestial, nós temos lido e considerado a Tua palavra, mas ainda fazemos assim como crianças que nem sabemos ler e estamos engatinhando diante de Ti. Só Tu pode nos ajudar a tomar pelas mãos e nos guiar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas por amor do Seu nome. A se fender seus céus, como diz o profeta. Aviva a Tua obra em nosso tempo. Senhor, abra os nossos olhos. Nós também estamos vivendo em dias como se fosse exatamente o tempo de Abacuque. Coisas terríveis temos visto e ficamos assombrados e amedrontados. Mas queremos ter os olhos abertos com uma visão do trono do Senhor e sermos amigos do Senhor e intercessores para que através de nós o Senhor levante, ainda que seja um remanescente, mas que possamos ser usados como canais nesse tempo, para que a obra do Senhor no tempo do fim também aconteça e sejamos achados como fiéis, servos bons e fiéis e possamos entrar no descanso do nosso Senhor. Guarda-nos nessa noite, guarda-nos nesse tempo e que o Senhor possa avivar a Tua palavra também amanhã, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe.